Fala nação, sejam muito bem-vindos ao Espaço Rubro-Negro, seu melhor canal de notícias do Flamengo. Antes de começar o vídeo, peço que vocês mostrem a força da nação deixando o like, comentando e se inscrevendo no canal para que esse vídeo chegue a mais torcedores do Mengão. Agora, vamos para o vídeo. Começamos com a Copa do Brasil, tá chegando na reta final e olha, de um lado o Galo, esse sim fez o dever de casa da melhor maneira possível, uma autoridade total com 4-0, só que o Flamengo sai na frente, aí todo mundo pensa, mais uma noite de Mengão. Não é que o Atlético Paranaense vira o jogo para 2-1 e no finalzinho num pênalti marcado e depois convertido pelo Pedro, o Flamengo deixa 2-2 o placar e a decisão vai pro Maracanã literalmente, hein, Denilson? Vai pegar. Vamos dar uma olhadinha, lances polêmicos, tudo que aconteceu agora. A temperatura de 12 graus não afastou o torcedor atleticano. O apoio das arquibancadas parece ter ajudado até os 14 minutos de jogo, quando em cobrança de falta, a primeira chegada do Flamengo e gol de Thiago Maia, após receber a bola sozinho, depois de um desvio ainda na grande área. Do Flamengo, Thiago Maia! E por pouco não veio o segundo. Gabi finalizou com o pé esquerdo de fora da área, após assistência de Everton Ribeiro. Um minuto depois, a finalização de William Arão também foi defendida. O time da casa só voltou a finalizar aos 40 minutos. Escanteio da esquerda, Eric de cabeça do meio da área nas mãos de Diego Alves. Após o intervalo de jogo, a torcida voltou a pressionar. E o segundo tempo começou como terminou o primeiro, pressão dos paranaenses. E o primeiro gol do Atlético, com a volta da sua torcida, veio após cobrança de escanteio de Terans. Pedro Henrique subiu com estilo, tirou do Diego e fez o gol de empate. Do Furacão! Os donos da casa não pararam de pressionar. A virada era questão de tempo e foi com Renato Kaiser de cabeça, Atlético 2, Flamengo 1. Abner bateu, tentou o toque pro gol! Kaiser! Os cariocas ainda tentaram no finalzinho. E um erro de Lucas Fasson no último lance de jogo. Pênalti confirmado pelo VAR. Eu não gosto de falar de arbitragem. A única coisa que eu critico é o VAR. Eu acho que hoje, em primeiro lugar, foi pênalti domingo, como foi pênalti hoje. Eu já falei, se isso acontece na minha área, tem que dar pênalti também para o adversário. Isso é uma regra, então não pode cada jogo ser uma regra. Lá no Maracanã não foi e aqui foi. O lance foi parecido. Então é por isso que eu falo que o VAR apita o jogo. O VAR tem que fazer o que aconteceu hoje. Chama o árbitro e deixa o árbitro tomar decisão. O árbitro é o que manda no jogo. O VAR não pode mandar no jogo. Seguir o protocolo. O cara do VAR pode ter uma opinião, o árbitro do jogo pode ter outra opinião. Então, quem tem que tomar a decisão é o árbitro do jogo. Se ele vai dar pênalti ou não, é outra história. O VAR tem que chamar o árbitro. O lance duvidoso ele chama. Ele não tem que decidir e falar pro árbitro, não foi pênalti. Ele não é ele que tem que decidir. Quem tem que decidir é o árbitro do jogo. Então, o VAR fez o trabalho dele hoje. Chamou o árbitro foi lá, o Luiz Flávio foi lá e decidiu que foi pênalti. E, aliás, foi pênalti legítimo. Como foi pênalti domingo também no Maracanã. Pedro chutou no meio. Pedro partiu, bateu! Final de jogo, Flamengo 2, Atlético Paranaense também 2. Não é fácil jogar aqui dentro. Não é fácil. O gramado prejudica bastante. A equipe visitante, porque não está acostumada. O Atlético criou bastante dificuldades pra gente e a minha equipe jogou. Se você for ver aí as oportunidades de gols que a minha equipe criou, é muito mais do que a do Atlético. Então, eu volto a repetir, eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião, já falei pro meu grupo, eles fizeram um bom jogo, nós competimos, não é nada fácil jogar aqui dentro e jogar nesse campo. Então tem Maracanã, na nossa casa, com a nossa torcida. É lógico que quando vem um empate dessa maneira, né, da forma que foi, fica um sentimento triste, porque o jogo estava acabando, com todo o lance que foi, mas deixa muito claro também uma força para a gente que nós precisamos repetir
como o Atlético já fez inúmeras vezes em outros jogos, essa atitude, esse comportamento contra um grande clube, contra um time muito forte que é o Flamengo. Então, está em aberto a vaga. Na Copa do Brasil, gol fora não vale como critério de desempate. Por isso que a equipe paranaense esperava construir um resultado positivo aqui em Curitiba para decidir a vaga na semana que vem no Rio de Janeiro. O Flamengo é favorito, está escancarado para gente, para todo mundo ver. Nós não vamos ser hipócritas de dizer que não, né? O elenco talvez seja o elenco mais forte do Campeonato Brasileiro, talvez mais forte até da América do Sul. Agora, o campeonato está em aberto, a Copa do Brasil está em aberto. Nós vamos lá para buscarmos a nossa classificação. Bom, 2 lances polêmicos que deram o que falar, começando pelo gol do Thiago Maia. Aliás, você até falou que preferia que o Thiago Maia saísse jogando ontem especificamente, ao invés do Vitinho. E ele não fez, na minha opinião, uma grande partida, mas fez o gol, que foi super importante. Denilson ficou para a tecnologia, para ver o momento em que essa bola bate no William Arão, no joelho do William Arão. Naquele momento você traça a linha. E eu achei interessante porque a linha traçada foi azul. Por quê? Porque está na mesma linha. Então, quando a tecnologia tem a linha vermelha, significa o impedimento. E quando tem só essa linha azul, a gente pôde ver que ele estava na mesma linha. Mas é um lance ajustadíssimo, bem complicado. O Bandeira foi muito bem, na minha opinião. E a gente vê aí a conclusão. Então, depois foi divulgada já essa imagem. E aí ele considerou que o momento em que caracteriza essa condição legal é quando a bola bate no joelho do William Arão. Aí, ó. Aí traça a linha. Traça a linha na batida do Arão? E aí tava na mesma linha? Não, quando ela pega no joelho do Arão. Não, então, é que eu não... ou traçaram a linha no chute do Gabigol. Se traçaram a linha no chute do Gabigol... Não, na minha opinião, traçaram quando bate no joelho do Arão. E a partir daí a gente vê que ele tá na mesma linha. Se traçaram... Do Pedro Henrique, aí, né? ó. Se traçaram no toque do Arão e tá na mesma linha, beleza. É o que eu vi. Eu tenho a sensação que eles traçaram no chute do Gabigol. É só uma sensação, tá? Porque se a gente rodar o lance, para mim fica muito mais fácil. É que você tem que pensar onde que se dá o passe e a interferência do atleta, não é? Para mim é do joelho do Arão. Do Arão, que a bola até muda de direção e vai pro Thiago Maia e ele faz o gol. Eu tenho a sensação que quando ela bate aí e vai para ele, eu tenho a sensação que ele está impedido. Porque eu vi uma imagem, enfim, não dá para acreditar em tudo que você vê em rede social, né? Não, melhor a tecnologia, nesse caso, ela tem que ser utilizada. A gente pede muito que o VAR interfira em lances essenciais e pontuais. Esse é um deles. Então eu de verdade, eu não vi uma imagem traçada com a bola do joelho do Arão para frente. Eu não vi. Eu tenho a sensação que traçaram do chute do Gabigol, porque enfim, eu acho que estava impedido no toque do Arão, ele estava impedido, Leirão. Eu não consigo ver esse impedimento e acho que é um lance muito ajustado. É difícil para o Bandeira. Se você pensar, o Bandeira acertou, na minha opinião, porque eu daria o gol, ele acertou em campo, é algo muito complicado. Claro que é uma partida super importante, é uma semifinal de Copa do Brasil, eu entendo o outro lado, mas a gente tem que confiar na tecnologia também. Não dá pra... Quando em campo fica complicado, aí você usa a tecnologia. E aí não era interpretação do juiz, do Luiz Flávio Oliveira, nada. Era a tecnologia. O Pedro Henrique, que é o jogador que dá condição, mas bem no limite ali, o pé direito dele dava condição pro Thiago. Segundo essa linha, tá na mesma linha. Então, segundo essa imagem, o Pedro Henrique demora a sair, porque se ele sai um pouquinho mais rápido, enfim, o Thiago Maia ia tá impedido. E até esse momento aí, o Atlético Paranaense até estava fazendo um jogo interessante, de intensidade, de volume de jogo, estava finalizando pouco, mas estava ele estava mais confortável dentro de campo. Aí depois do gol, o Flamengo deu uma equilibrada no primeiro tempo. E o Flamengo parecia que, se a gente começasse a comparar o Flamengo habitual, que ele iria para cima, que aumentaria o placar e não aconteceu. E só foi conseguir o segundo gol no finalzinho, nesse lance que gerou muita polêmica. O Lucas Fasson, defensor do Atlético Paranaense, levanta o braço e acerta o rosto do Rodrigo Caio. E essa penalidade foi marcada. O juiz em campo não marcou, ele precisou do VAR. O VAR chama o Luiz Flávio, que até não consigo entender como não marcou em campo, com a experiência que ele tem. É um cara bem rodado já na arbitragem. E é o mesmo lance que nós reclamamos. Não existe mesmo lance no futebol.
futebol, lances parecidos. Sim. Mas o que aconteceu no jogo Flamengo e Cuiabá, no final de semana, quando o Vitinho com o Yuri, aconteceu a mesma coisa na área e o juiz não marcou nada, e agora sim a arbitragem foi lá e marcou. E aí, Denilson, para você a decisão correta? Corretíssima. Eu também. Decisão corretíssima para mim. Valeu, Como eu achei parabéns. que esse lance que a gente está mostrando agora, que você acabou de falar do jogo do Flamengo com o Cuiabá, também teria dado pênalti. Foi bem na reta final do jogo. Isso, com poderia o ter sido ali Vitinho poderia ter sido ali um 1-0, porque eu falei, porque fora da área o juiz dá falta nesse lance aí. O juiz dá falta. Então, essa questão, e o que irrita os treinadores, enfim, nós que estamos trabalhando no esporte, é essa falta de critério de um jogo para o outro, da arbitragem num contexto geral, porque aí é o braço aberto, eles estão dando. Eu lembro sempre desse lance, daquele lance lá do Miranda, lá com Eu acho que não é... o Léo Jabá. Ontem eu já ouvi assim, uma discussão que eu falo, meu Deus, eles já começaram, não, porque na Inglaterra isso não seria marcado, mas aqui no Brasil se marca. Na verdade, eu acho que hoje você tem que pensar o seguinte, é falta. Tem um toque, tem um braço ali que causa uma mudança, não é? Que tira o Rodrigo Caio da trajetória normal? Tem. Então é pênalti. Falta na área, pênalti. Eu acho que é só isso que as pessoas têm que começar a analisar. Não é se, não, mas num lugar daria, no outro não daria. Eu marcaria esse pênalti com convicção se fosse a árbitra da partida. E acredito que o Luiz Flávio, ajudado pelo VAR, nesse caso, tomou a decisão correta. Pênalti pra mim, claro. E também não precisa ir lá na Inglaterra, não. A gente acompanhando o Libertadores, você vê que tem coisas que acontecem na Libertadores, em partidas de Libertadores, que em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, estadual e tal, não acontece. Tem falta que não acontece. A gente fala assim, nossa, é Libertadores. É um carrinho mais forte, é uma chegada mais forte. Se fosse no Campeonato Brasileiro, o árbitro teria dado falta. Não precisa ir lá na Inglaterra, não. Tá aqui mesmo. Que bom que o VAR chamou o Luiz Flávio. E deu tudo certo no final, no sentido de que realmente, na minha opinião, aconteceu esse lance. E aí o Pedro foi muito bem, converteu. Aliás, você até observava que ele bateu diferente na bola, não é o estilo normal do Pedro, mas foi ali na segurança, só que geralmente, eu sempre falo, um pênalti de segurança é batida no meio e forte. Ele bateu no meio e fraco, colocado. Porque o jogador conhece o goleiro, né? Deslocou até o último momento. O Pedro, quando vai arrumar a bola pra bater, ele fala, caramba, o Santos, né? Bom goleiro, né? Tá na fase boa, goleiro de seleção e tudo mais. Peraí, eu preciso bater com segurança. E aí ele bateu no meio do gol. Quando eu falei parece que ele bateu diferente, porque eu não tenho uma lembrança dele ir mais pausadamente, lento pra bola e aí escolher, e aí a tomada de decisão. Não lembro. O Gabigol, sei que bate dessa forma, enfim, mas o Pedro eu não lembro se ele bate pênalti dessa forma. O mais importante é que ele converteu no finalzinho do jogo, um 2-2 que deixa tudo em aberto aí pro Maracanã. E chovendo molhado, mas como os dois fazem falta para o Flamengo, tanto o Bruno Henrique quanto a Arrascaeta, é outro jogo, é outra dinâmica. E por mais que o Flamengo tenha conseguido bons resultados também, sem essa dupla, ontem sofreu, poderia ter aproveitado quando fez 1-0, poderia ter dominado a partida, ampliado o placar, não o fez. Deixou o Atlético Paranaense, especialmente com o Abner Vinícius, que voltou muito bem no segundo tempo, teve espaço para construir jogadas. É um jogador que ontem foi destaque do Furacão. E aí a gente vê que o Atlético conseguiu seus 2 gols e na bacia das almas o Flamengo empatou a partida. Mas foi um bom jogo, bem disputado. Se você for fatiando assim, o Atlético Paranaense ele começou muito bem, como é natural, os primeiros 10, 15 minutos pressionando, depois do gol o Flamengo equilibra, e aí joga bem o primeiro tempo, conduzindo melhor o primeiro tempo. Eu achei o Andréas, o Everton Ribeiro abaixo do que a gente está acostumado desses jogadores. Aí o que para mim muda a trajetória do jogo é esse gol no comecinho do segundo tempo do Pedro Henrique. Quando ele faz o gol, que é o gol de empate, aí o Atlético Paranaense ganha vida, ganha corpo, confiança, e aí faz um segundo tempo melhor do que o Flamengo, na minha opinião. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar like, se inscrever e comentar. Valeu, nação!